E o Brasil deve consumir mais carne bovina em 2023. Segundo projeção divulgada pelo banco holandês Rabobank, o volume consumido pelos brasileiros deverá passar dos atuais 27,7 quilos por habitante para 28,2 quilos ao ano, avanço de 1,5%. A produção de carne bovina no ano que vem deve ser de 10 milhões e 500 mil toneladas, crescimento de 2%. E para a gente traçar uma perspectiva do mercado da pecuária de corte para esse fim de ano e início de 2023, eu conversei com a Júlia Zenatti, da Scott Consultoria. As exportações, elas vieram em 2022 muito fortes, a gente teve volumes recordes e também fomos recordes em faturamento. Você trouxe aí as informações de outubro, né? E no acumulado de janeiro até outubro, em questão de faturamento, a gente atingiu a marca aí de 10 bilhões e 300 milhões de dólares, que foi o melhor marco histórico para esse produto. E não tem como a gente falar de exportações sem falar do nosso maior mercado comprador, né? Para quem a gente mais exporta, que é o mercado chinês. O mercado chinês, até atualmente, ele é responsável por cerca de 68% da absorção de toda a carne bovina in natura produzida aqui no Brasil. E esse mercado chinês tem passado recentemente por alguns problemas na sua economia. A gente viu aí a moeda local deles, o yuan, desvalorizado frente ao dólar. E também eles, além desses problemas de uma possível recessão econômica, né, na China, está tendo esses problemas com o possível lockdown voltar por lá. Então, tudo isso tem afetado o poder de compra desse grande importador nosso e eles têm pressionado o preço da tonelada paga pela carne bovina brasileira. Em meados de junho, julho, que foi os nossos melhores preços exportados para a China, a gente estava em torno de 7 mil dólares, né, a tonelada, e no final de outubro a gente já viu esse preço caindo para cerca de 6 mil dólares a tonelada. Não só em questão de preço pago, mas os volumes também devem vir um pouco menor, tanto nesse final de ano, tá? Quanto para 2023. Além dessas questões econômicas, a gente vê a China também elevando a sua produtividade, apostando em tecnificação. O rebanho deles, suíno, que foi dizimado com a peste suína africana uns anos atrás, as matrizes já têm sido repostas e já alcançaram um bom patamar. Então, pode ser que eles venham demandando menos carne do mercado externo e isso, com certeza, vai afetar o mercado exportador brasileiro. Eu não digo preocupação por conta de que a gente atingiu patamares muito elevados nas exportações comparados aos anos anteriores. Então, esse volume e o preço pago vão ser, sim, menores, mas nada que absurdo ao ponto de ser afetar drasticamente nosso faturamento, nosso volume exportado, vai vir um pouquinho menor sim, mas vai continuar em ótimos patamares. E além disso, a gente tem outras opções de mercado, o Brasil é muito bem relacionado externamente e deve continuar apostando nisso esse ano. A gente tem dados do SDA que apontam, por exemplo, na América do Norte, né, os Estados Unidos vai vir aí com uma produção muito menor, cerca de 800 mil toneladas de carne bovina a menos do que eles estão acostumados. E isso pode ser uma porta de entrada para o mercado brasileiro. Eles vão ter que repor essa carne que vai faltar por lá de algum lugar. Então, a importação por parte deles pode ser maior e cabe a nós buscarmos esse mercado para suprir essa déficit chinesa. Então, eu acredito que não é uma preocupação absurda que deva atingir o mercado brasileiro. Esse seria um impacto muito positivo no mercado, porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na lei da oferta e demanda, né? O ano de 2023 tende a ser um ano mais ofertado de carne, justamente porque a matéria-prima, o bovino, né, para abate, ele vai vir em maior volume no ano 2023, muito pela questão da transição do ciclo pecuário. A gente teve um 2019, 20 e 21 marcado pela retenção de fêmeas. Isso fez com que os preços aumentassem devido à menor disponibilidade de bovinos no mercado, e esse ano foi justamente o contrário. A gente viu aí uma oferta de bovinos indo para o gancho muito maior, dados recentes do IBGE do abate trimestral trouxe
que no último trimestre de 2022 a gente teve 7 milhões e 800 mil cabeças de bovinos abatidos. Isso foi um incremento de 5,8% comparado ao segundo semestre desse mesmo ano, e isso se deve muito em relação a esse maior descarte de fêmeas no mercado, como a gente está vendo. E como isso impacta no consumo, né? Se um consumo em 2023 for realmente melhor do que foi esse ano, a gente viu um 2022 marcado pela população brasileira ainda prejudicada, né? Seu poder de compra prejudicado devido às recentes sequelas da pandemia do Covid-19. Então, a gente viu um consumo interno caindo consideravelmente. A Conab, né, apontou para um consumo do mercado interno nos menores patamares dos últimos 26 anos. Aqui na Escola de Consultoria, a gente fez o nosso levantamento, que aponta que para um consumo interno em torno de 24,3 quilos de carne bovina per capita. Se isso aumentar em 2023, vai ser ótimo justamente para absorver essa carne disponível no mercado interno, ainda mais que as exportações talvez estejam um pouco menores pelos lados da China. E a gente conta com isso, né? A gente tem sinais macroeconômicos que apontam para um possível consumo melhor em 2023. A gente atingiu o menor índice de desemprego dos últimos 15 anos. A gente também vê o Banco Central apontando para taxas de redução na inflação esse ano. E, além disso, a gente pode ver, tem a Copa do Mundo, o final do ano já traz perspectivas mais positivas em relação às festividades do final do ano, e com a Copa do Mundo, o brasileiro gosta de festa, gosta de churrasco, pode ser que tudo isso impacte positivamente, sim, no consumo nessa reta final e para 2023 também. Essa relação de preços sempre é uma faca de dois gumes, né? Porque para os produtores, a gente viu os produtores de carne bovina muito afetados pelos custos de produção esse ano, tanto que, além da questão do abate de fêmeas por conta do ciclo pecuário em si, teve muitos produtores que optaram por fazer um maior descarte do seu rebanho devido a custos de produção, aumento das taxas de juros também. Então, com certeza, isso impacta na produtividade. A gente viu os custos de produção aumentando e a arroba diminuindo. Por que essa arroba menor, né? Tanto por essa questão de maior oferta, a gente teve a China saindo um pouquinho das compras, então a indústria frigorífica viu seu ímpeto comprador ali um pouco menor, então eles estavam pagando um pouco menos, reduzindo escala de abate, reduzindo a quantidade de animais abatidos diariamente. Então, tudo isso pressionou a cotação do boi. Mas a gente não viu isso sendo repassado tão drasticamente para o varejo. Por quê? A gente teve um varejo perdendo a margem de lucro deles, né, durante todo o período do Covid-19. Então, eles estão aí buscando uma recuperação de margem. Eu trouxe até alguns dados, né, que comparando os preços pagos pelo bovino nesse último acumulado de novembro, que chega aí uma média bruta da arroba em 274,40 mais ou menos. Enquanto isso, no mesmo período, o equivalente físico, o equivalente físico nada mais é do que a remuneração que o frigorífico recebe, vendendo aí o traseiro, o dianteiro e a ponta de agulha, né? A remuneração do equivalente físico estava em torno de 288,20. Então, a gente vê que a margem frigorífica está boa e o varejo está buscando manter a margem deles boa também. Então, a gente não viu uma redução de preços ali na gôndola, né, para o consumidor final, como a gente está vendo a cotação da arroba cair. E as perspectivas são de que isso continue assim, viu? Para esse final de ano, as especulações de mercado que a gente acompanha é que os preços continuem firmes e andando de lado. A gente viu algumas altas, inclusive, principalmente em preços grill, em produtos grill, que são aqueles produtos voltados mais para churrasco, então cortes mais voltados para churrasco, tem tido altas pontuais, acredito que muito por conta do final do ano, essas questões da Copa do Mundo e tudo mais, e tá tendo baixa no mercado de carne. Essas baixas são promoções pontuais que o varejo usa como estratégia tanto para reduzir estoques quanto para atrair o mercado consumidor, mas não existem perspectivas de baixas muito grandes no mercado de carne bovina.
E pelo que andamos vendo, também nada de aumentos extravagantes para o final do ano. Vai ficar nesse cabo de guerra aí, entre alguns cortes sobem em relação justamente à demanda, algumas promoções pontuais buscando atrair o mercado consumidor, mas nada absurdo.